Olá, estamos começando mais um episódio do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vocês já me conhecem, eu sou a Heloísa Amorim e toda semana a gente traz aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. E para fechar esse mês de maio com chave de ouro, nessa edição 77, a gente trouxe aqui hoje um assunto super em alta. A gente vai falar sobre a ROF, a harmonização orofacial e gerenciamento do envelhecimento, um termo também que está sendo bastante usado, mas não é todo mundo que pode falar sobre esse assunto. Então, por isso, eu convidei aqui o especialista, o Dr. Augusto Pierre, que já está nessa área há bastante tempo, que vai bater aqui um bate-papo com a gente e eu vou me colocar aqui no seu lugar de fazer as principais perguntas que eu acredito, doutor, que chega no seu consultório. Então, muito obrigada por ter aberto sua agenda, de estar aqui com a gente hoje, trocando aqui uma ideia. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje. Então, vamos lá, gente. Olha, eu vou começar aqui, antes da gente, de fato, ir para a apresentação. Eu sei que o doutor Augusto ele já é bastante conhecido, mas eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde, o nosso Instagram, @Dr. Play, e o nosso canal de notícia, nosso site é atualizado todos os dias com notícias sobre saúde, drplay.com.br. Doutor Augusto, eu sei que você, vou chamar de senhor, porque está super novo, o tempo não passa para você. Botox. Já vendo aqui o seu peixe, viu? Mas eu sei que tem muita gente que ainda não lhe conhece, infelizmente, Mas vai começar a conhecer a partir de hoje. Então, quem é doutor Augusto Pierre? Para quem não me conhece, eu sou Augusto Pierre. Eu sou um sertanejo, lá do sertão de Pernambuco, Santa Terezinha, Pernambuco. Uma cidade de 10 mil habitantes. Sou formado em odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba e atendo nessa parte de harmonização facial há 8 anos. Fiz minha residência no Instituto do Diogo Lustosa, em Brasília. E inúmeros cursos pelo Brasil inteiro, meu hobby, estar fazendo curso e me atualizando na minha área, até porque essa é uma área que requer da gente muita dedicação, porque todos os dias surgem coisas novas e a gente realmente precisa estar se atualizando. E agora também estou fazendo mestrado em São Paulo, em Campinas, na São Leopoldo Mandique. Eu vou explorar mais sobre esse assunto ainda nesse podcast, mas eu queria começar perguntando como é que foi sua transição de carreira, porque quando o doutor chegou aqui e sentou, eu comecei a me lembrar, disse, eu acredito que eu já fui sua paciente em algum momento, mas não era nessa área de harmonização. Então, você começou na odontologia tradicional, lá atrás, já está aí há bastante tempo no mercado, há 16 anos na odontologia, Como Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Como é que foi essa transição? Como é que você se dedicou tanto tempo, tão bem, Inclusive, assim, com muitos pacientes aqui em João Pessoa conhecidos que passaram por sua cadeira, E aí foi migrando. Como é que foi essa transição? Antes eu era especialista também em ortodontia e ortopedia facial, que eu ainda sou completamente apaixonado, só que não tenho mais tempo para exercer, por causa da vida corrida que a ROF me traz. Mas essa transição ela foi de uma forma muito natural. A primeira vez que eu fiz o procedimento em mim, eu fiz uns ajustezinhos no meu rosto. E quando eu vi a diferença que aquilo trouxe em mim, o quanto aquela autoestima mudou a minha vida, eu fiz, caramba, eu quero fazer isso com as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam isso que eu estou sentindo agora. E a partir daí comecei a procurar os cursos que eu considerava ser os melhores do país para me capacitar e galgar essa carreira que eu consegui até hoje. E esses seus pacientes, eles também foram migrando junto com você, assim, por confiar bastante no seu trabalho, nas suas mãos. E aí, doutor, beleza, o senhor não vai mais seguir nessa carreira, mas você foi migrando também, os pacientes foram acompanhando você. O fato da carreira que eu já tinha na parte da odontologia tradicional acabou me ajudando muito, porque mesmo sendo um assunto muito temido, principalmente há 7, 8 anos atrás, quando as coisas ainda era muito, tudo era muito mato nessa parte da ROF. Tava engatinhando então, ainda, as pessoas ainda tinham muito medo. Então, o fato de eu já ter uma confiabilidade na minha área, ela foi fazendo com que essa transição ela acontecesse de forma natural e com muita confiança também dos pacientes. Então, foi acontecendo de forma bem orgânica. E aí, antes da gente realmente entrar no assunto, queria até parabenizá-lo, que recentemente você inaugurou o seu novo espaço, Isso lá no Shopping Live Mall. E não só tem você tem uma gama de profissionais da sua confiabilidade que você uniu o útil ao agradável, juntou uma série de profissionais de altíssimo nível. Eu queria que você falasse para as pessoas e aproveitasse já para divulgar também, A gente inaugurou o Instituto Pi, Meu nome é Augusto Pierre, mas pode me chamar de Dr. Pierre ou simplesmente de Pi. Vou chamar, viu, Dr. Pierre?
E aí, sempre foi um sonho, né? Sempre tive esse sonho de criar uma clínica integrada, onde a gente conseguisse abranger outras áreas da estética, não apenas a parte da estética facial, né? Que eu gosto muito da parte de estética como um todo. E como a minha área de atuação é só realmente a parte de cabeça e pescoço, eu queria ter essa abrangência para as pessoas chegarem lá bonitas, entrarem bonitas e saírem bonitas da cabeça aos pés. Então, o Instituto Pi foi um instituto que eu pensei assim em cada detalhe. E que é uma experiência realmente que as pessoas elas vão vivenciar, que vai desde a entrada com as meninas da recepção e toda a estrutura da clínica. E lá a gente conta com outros profissionais. A gente tem a parte da fisioterapia, dermatofuncional Uhum. e pós-cirúrgico, com o Dr. John. Nós temos nutricionista, doutora Amanda Torres, o endocrinologista, com o Dr. João Neto, e Poli, que ela é farmacêutica que trabalha com a parte de tricologia e microvasos. E Uhum. eu, que faço a parte de HOF. Ou seja, foi pensado aí cada especialidade dessa a dedo, né? Como você falou. E vocês todos, né? Acredito que todo mundo aí tem em comum, pelo que você falou, que vocês trabalham totalmente a autoestima desse paciente, né? Exatamente. É realmente o foco. Eu sempre falo, o meu objetivo no atendimento não é retorno financeiro. Eu acho que o retorno financeiro ele acaba sendo um resultado, é como se fosse a materialização do meu trabalho. O que me deixa feliz realmente é ver o resgate na autoestima, é perceber a diferença no brilho do olhar de um paciente entre a consulta inicial e quando ele volta no retorno. A grande maioria já volta com outra personalidade. Muda o estilo de Uhum. vida, já vem, as meninas vêm maquiadas, pessoas que antes não tinham autoestima nem para se arrumar, já voltam outro semblante, entendeu? Então é isso realmente o que me move e o que me alimenta. E aí, levando até em consideração essa sua fala, né? É, como tá lá no seu slogan da sua bio do seu Instagram, você busca essa naturalidade, o que vai na contramão, inclusive, de muita coisa que a gente vê nessa área do Rolf, né? Extremamente pessoas, né, que parece que erram a mão, completamente exagerado, mas também tem muito aí o respeito ao que o paciente quer, na verdade, não é só o que o profissional vê, mas vocês não deixam de ser também um pouco ali de psicólogo, né? Como você falou, esse paciente chega com tantos traumas, com tantas coisas ali carregadas, e na verdade acho que a primeira atividade é ouvi-los, na verdade. Com certeza. E eu amo essa parte de psicologia. Minha funcionária diz até assim, doutor, o senhor tem que cobrar pela terapia também, porque às vezes eu gasto mais tempo na parte da terapia do que no procedimento propriamente dito, Uhum. né? Mas essa busca pela naturalidade que hoje tanto se fala, é um lema meu desde o princípio. Eu sempre tive muito essa briga, inclusive com os próprios pacientes, de que o bonito, o belo, é realmente o natural. Então, praticamente eu digo não todos os dias para pacientes que querem exagerar em mais boca, em mais mandíbula, e mais tudo. Porque o paciente, com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouco desse feeling, desse senso crítico. Quem tem que ter esse senso é o profissional. Porque você se vê todo dia, então você se acostuma com aquilo. E aí você acha que, já saiu, já não tem mais nada, minha boca já murchou, minha mandíbula não tá mais marcada. Só que tá tudo lá. Só que pelo fato de você se ver todos os dias, você vai se acostumando com aqueles novos traços e já acha que você precisa de mais. Então, quem tem que ter esse feeling, esse senso crítico, é realmente o profissional. E essa parte de que não é sobre o profissional, é justamente isso que eu falo. Às vezes o paciente chega, doutor, o que é que eu preciso? Na avaliação, eu Uhum. digo, não é sobre mim, é sobre você. Acima de tudo, eu sou um profissional da saúde e o meu objetivo aqui é curar as suas dores. Eu não estou aqui para despertar novos gatilhos. Então é Uhum. sobre você. O que é que te incomoda? O que é que você acha que pode melhorar? E é em cima disso que a gente traça um plano de tratamento. Uhum. Doutor, mas esses pacientes de hoje em dia, né, são diferentes de 16 anos atrás que você recebia no seu consultório. Então, eles também estão muito mais munidos de informação, já sabem de muita coisa, de marca, de procedimento. Quer ser até muitas vezes mais doutor do que o próprio doutor, na verdade. E quando chega ele, né, munindo dessas informações todas e querendo fazer tudo, ainda assim, como é esse acolhimento e esse atendimento, porque acredito que nem tudo serve para todo mundo, na verdade. Exatamente. Um grande erro, mas hoje em dia eu sinto muito pouco no meu consultório. Justamente por esse nível de informação, acho que as pessoas pesquisam muito. E aí eu acho que quando tem interesse em um profissional, elas acabam acompanhando aquele profissional, vendo. E eu acho que eu vou ganhando a confiabilidade dia após dia, que a grande maioria elas meio que chegam entregues, entendeu? Eu não Uhum. tenho muita. É muito raro hoje em dia alguém chegar, eu quero uma boca igual a essa, eu quero um contorno igual a esse. A grande maioria chega, diz qual é a queixa e confia. Uhum. Então, mas antes
quando eu era menos conhecido, digamos assim, as pessoas tinham mais esses referenciais e aí você tem que entrar com a parte da individualidade, né? Cada pessoa tem a sua estrutura facial, tem o seu biotipo e a gente tem que trabalhar em cima da estrutura que a gente tem, que é a estrutura facial de cada um. Uhum. Esses pacientes também, você consegue, por exemplo, traçar um perfil, por exemplo, de gênero, de idade. Ah, são mais mulheres. Ah, agora tem muitos homens fazendo. E tem muitos jovens, muitas meninas com 18, 20 anos que já começam a procurar esses procedimentos estéticos ou não tem esse padrão. Tá todo mundo muito preocupado em envelhecer, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo, né? De maneira mais saudável. O meu público é muito misto. Se você for lá no meu consultório, todos os dias na recepção você vai ver que é realmente muito misto. Tem desde de pacientes de 18, 19 anos, a pacientes de 60, 70, 80, 92 anos, entendeu? Então, é muito misto. Houve uma época em que chegou a ser maior o meu público masculino, né? Quando eu comecei a fazer mais a parte de HOF, que não tinha muita gente aqui que fazia, principalmente masculino, eram mais práticas em mulheres, então tinha um público muito alto de homens. Não que esse público tenha caído, só que depois quando eu comecei a trabalhar com a parte de gestão de pele, e aí na gestão de pele vem a parte de gestão de envelhecimento, a parte de tratamento de melasma, a parte de pitoses, aí cresceu muito o meu público feminino. Né? Que aí uma coisa chama a outra, vinham para um tratamento de melasma, gostavam do tratamento e acabavam fazendo outros procedimentos. Mas eu tenho um público bem, bem expressivo, tanto masculino quanto feminino, e idades são todas. E uma curiosidade, o homem, quando ele vai buscar, né, o profissional HOF, qual a principal preocupação dele? Porque hoje em dia, assim, mulher, ela se preocupa muito com aquelas ruguinhas, com o botox e vários outros tratamentos. O homem, ele tem uma queixa principal, porque a maioria dos homens também faz muita atividade física, não sei se está atrelada a isso, enfim. A queixa, a exigência principal é a naturalidade. Eles querem que sejam procedimentos que ninguém percebe. Que não passou nem pelo profissional. Que são os que eu faço, tá, gente? Inclusive, eu só faço se for assim. Todos os procedimentos que eu fizer, as pessoas vão olhar, vão te achar mais bonito, mais jovem, mais magro ou mais forte, dependendo de qual seja a terapêutica utilizada, mas ninguém consegue identificar o que foi feito. Então, assim, passa imperceptível, mas assim, você tá mais bonito, você fez alguma coisa. Não sei o que eu fiz, né? Exatamente. Que é assim que tem que ser, né? A harmonização é justamente para trazer mais harmonia aos traços faciais, equilibrar os textos faciais, mas de uma forma que seja natural, que as pessoas olhem para você e pensem que você nasceu assim. Bem, bem lindo e desse jeito, natural, né? E aí, doutor, em relação a... Quando a gente senta hoje, né? E aí entrando mais nessa questão do gerenciamento, do envelhecimento. Isso é um termo que está sendo muito usado na mídia, né? Vamos gerenciar esse envelhecimento. Aí, como é que tem sido isso? Essa pessoa que chega no seu consultório, que você já falou que é misto, né? E diversas idades. Essa pessoa de 20 anos precisa já se preparar. E quem passou a vida inteira negligenciando, mas de repente por uma falta de oportunidade, de condição financeira, mas hoje está bem financeiramente, estabilizado, 40 anos ali. Ah, eu quero agora começar a me cuidar. Há tempo também para gerenciar esse envelhecimento? Como é que lidar com essas situações? Na verdade, não há um tempo específico, né? Como eu disse, não é sobre mim, é sobre o paciente. Qual é a hora ideal? A hora que começar a te incomodar, né? Não é porque, tua ruga tá me incomodando. O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Quando começar a te incomodar, é hora de você começar a gerir. Eu tenho pacientes, por exemplo, que com 17 anos a gente começa a fazer a aplicação de toxina botulínica preventiva. Mas por que preventiva? Porque é para prevenir que não se forme? Não, é porque mesmo com 17 anos, o paciente ele já tem rugas estáticas e essas rugas estáticas, elas permitem que eu entre com a toxina para prevenir que essas rugas vinquem à pele, mesmo o paciente sendo bem jovem. Então, os protocolos, logicamente, eles vão ser variáveis de acordo com a idade. Quando o paciente chega com 30 anos, a gente vai utilizar protocolos preventivos, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, utilizar tecnologias como, por exemplo, ultrassom microfocado, ou tratamentos de pele como laser de picosegundos, ou radiofrequência microagulhada. São vários procedimentos que dá pra gente fazer para gerir. Para quê? Para que a gente não espere que haja a queda, o arriamento da face, para que a gente comece a tratar os protocolos, entendeu? E quando o paciente chega com idade mais avançada, é possível também? Claro que é possível, só que a gente tem que saber que um procedimento só não vai conseguir resolver. Normalmente a gente tem que trabalhar com associação de terapias, entender quais são as causas que estão levando aquele paciente a ter esse derretimento da face e tratar cada falha com sua causa, né? Um grande problema hoje é que a grande maioria dos profissionais dessa área, eles são apenas injetores. Ou seja, eles só fazem preenchimento. Então, querem corrigir todos os problemas da face com o preenchimento. E é aí que a gente cai nos famosos rostos inflados.
Mas é porque o ácido hialurônico ele é um vilão? Não, é porque as pessoas não sabem utilizar o ácido hialurônico como ele deve ser utilizado. E, na verdade, virou, né? Que eu até ia fazer essa pergunta, mas já adiantando. E aí as pessoas falam, quanto mais cedo você usar, é pior. Então, tem vários mitos em torno da toxina botulínica, né? Sei que a gente tem que estar preocupado em procurar um bom profissional que, com certeza, vai comprar, né, de um bom fornecedor também, né? Porque a gente sabe que tem tanto o mercado aí chinês, enfim, que acarreta vários problemas, né, na pele das pessoas que colocam com alguns profissionais que não são designados para isso. Mas em relação a essa questão que eu queria até falar dos tipos de tratamento, porque são vários, né? A gente tinha falado aqui de alguns até aqui nos bastidores, Ultraform. Tem muita maquinário, né, além da própria toxina, que chegou para ficar, altas tecnologias, e parece que as tecnologias chegam primeiro na saúde, né? Parece que tudo que é de novidade chega logo nessa área. E eu sei que você tem tudo lá, porque você esteve sempre à frente dessas novidades. Então, hoje em dia, esse protocolo é combinado, depende, como é? Porque também tem gente totalmente imediatista, né? Quer que você opere um milagre. Sim, os protocolos, eles quase sempre são associados, né? Hum. Poucas vezes eu faço só uma coisa isolada ou só outra. Claro que tem muita coisa que funciona individualmente. Chega você, por exemplo, com uma paciente jovem, doutor, eu queria dar uma firmeza no meu rosto, mas eu não queria zero volume. A gente trabalha com tecnologias como, por exemplo, o Ultraform, que você citou, mas que pode ser outra tecnologia de ultrassom microfocada. A gente tem excelentes, inclusive, que são concorrentes do Ultraform. Eu tenho Ultraform, mas a gente sabe que existem outras concorrentes. E aí a gente consegue, por exemplo, o Ultraform é uma tecnologia de ultrassom microfocado, que ela trabalha com picos de coagulação. E aí ela dá como se fosse pequenos clipes na pele. Esses clipes, eles geram uma retração tecidual e essa agressão gerada induz o teu organismo a formar colágeno e elastina. Então você vai ter um aspecto de firmeza e é um procedimento que ele sozinho, ele vai conseguir te dar um resultado. Entendeu? Claro que é bom, a associação é bom, porque existem áreas que não dá para fazer outra forma e que a gente pode trabalhar com outros tipos de bioestimuladores de colágeno, por exemplo, entendeu? Mas a associação ela é sempre muito, muito positiva, e como eu sempre falo, uma coisa só nunca vai conseguir resolver. É sempre bom a associação para que a gente consiga tratar cada problema com sua causa. Em relação E aí, voltando, né, mais a alguns passos, eu lembro que na época dos nossos avós, das nossas mães, elas usavam, né, aquelas pomadinhas da tampa laranja, da tampa azul, ou, né, daquelas marcas de revista, que tinha outras marcas, não tinha, né? E até mantinha a pele aí um certo tempo bem, na verdade. Hoje em dia tem muita coisa no mercado, você não sabe o que comprar, o que usar. Tem gente que vai para a internet e faz o produto caro, o produto barato, enfim. Como é que chega também no seu consultório essas questões? Você orienta, depois de fazer ali a anamnese do paciente, ele também precisa fazer aquele dever de casa dele, de cuidar da pele dele em casa, não é isso? Sim, com certeza. O home care, ele é imprescindível para que a gente tenha uma longevidade nos resultados, tá? Isoladamente, eles vão resolver pouco. Você não adianta você comprar um cremezinho e achar que a cremezinho vai levantar o teu rosto, porque ele não vai. Mas quando você faz procedimento, quando você tem uma gestão do envelhecimento com procedimentos, ele vai ajudar a ter essa manutenção, entendeu? Ele ajuda a manter sua pele mais firme, ele ajuda a dar uma cerada nos teus poros, ele diminui até as rugas firmes, mas é sempre associado. Hoje eu trabalho com excelentes farmácias de manipulação, inclusive a gente tem o nosso próprio home care, que eu formulei com base em todos os protocolos que a gente desenvolveu lá na clínica, entendeu? A gente tem protocolos de rejuvenescimento, protocolos de tratamento de melasma, protocolos de glow, e para cada protocolo a gente desenvolve um home care diferente, e eu estou desenvolvendo agora um home care que vai ser meio que universal, que todas as pessoas vão poder utilizar, entendeu? Para fazer essa gestão também em casa e dar esse prolongamento nos resultados. Então, esse atendimento vai ser ainda mais personalizado, né? Ainda mais. Com farmácias de procedência também, Que é né? muito importante, né? É muito importante. Doutor, em relação a outros procedimentos, que aí, até uma curiosidade, que eu até tirei já uma dúvida nos bastidores, tem alguns que parece que foram ficando um pouco de lado, mas que, surpreendentemente, o senhor falou que... O senhor não, né? Você falou que ainda faz muito e faz bastante no consultório, como, por exemplo, a bichectomia, né? Que aí eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a bichectomia e por que ela é tão importante, porque também tem muitos mitos sobre ela, né? Do não fazer, o porquê não fazer também.
A bichectomia ela é sempre um tema muito polêmico, né? Tanto que eu falo pouco sobre bichectomia, não porque eu não acho que ela é um procedimento fantástico, porque eu acho que a bichectomia ela é fantástica se o paciente ela tem a indicação estética e funcional principalmente. Ela é um procedimento que traz resultados fantásticos, mas porque eu prefiro sempre me esquivar de polêmicas, entendeu? Para manter Uhum. sempre a energia equilibrada na minha clínica. A bichectomia, para quem não sabe, ela é a remoção da bola de Bichat, que é uma bola de gordura que a gente tem internamente na bochecha. E aí sempre fala-se muito no mito de que a bichectomia vai fazer o seu rosto arriar. O que, na verdade, é mais um mito mesmo, entendeu? Claro, existem pacientes que têm indicação e os que não têm indicação. Se o paciente não tem indicação de bichectomia e ele faz a bichectomia, obviamente não vai dar bom, mas não porque a bichectomia ela não é boa, mas porque houve um erro na indicação. Se o paciente tem um rosto magro e vai fazer a bichectomia, logicamente aquele paciente vai ficar com um aspecto mais chupado, vai ficar com um aspecto mais cadavérico. Agora, para um paciente que tem um rosto mais pesado, de preferência um paciente que não tenha o rosto pesado porque ele está acima do peso, mas um paciente que mesmo no seu peso ideal, ele tem um rosto pesado e volumoso, então a bichectomia ela quase sempre vai ser uma indicação. E essa indicação ela é estética, quando o rosto ele destoa do perfil corporal do paciente, e funcional quando o paciente tem o hábito de morder a bochecha. Então, quando o paciente, idealmente, quando ele tem essas duas indicações, é um paciente que vai ter a indicação de bichectomia. E aí, o fato de que o rosto vai cair com o tempo, na verdade, é o oposto. É tanto que nos meus pacientes, que são mais de idade, por exemplo, pacientes de 60, 65 anos, que já têm o rosto caído por causa do processo de envelhecimento, só em a gente fazer a bichectomia, aquela face de bulldog, ela já diminui. Porque a gente está tirando o peso do rosto, diminuindo a incidência da força da gravidade sobre ele. Doutor, até aproveitando também, tem um outro procedimento que você faz muito também, que é a lipo de papada, né? Tem muita gente fazendo. E assim, não desmerecendo outros profissionais, por exemplo, esteticista, enfim. Mas eu quero até reforçar aqui essa questão de procurar, né, um profissional que seja gabaritado para isso, porque acredito também você recebe talvez muito retrabalho, né? Pacientes vindo de outras pessoas, de outros profissionais que deram errado, por exemplo. Então, a lipo de papada a gente vê muito, né, nas redes sociais, as pessoas fazendo. Eu queria também que você explicasse como é e da importância de se fazer num consultório apropriado com um profissional apropriado. A lipo de papada, que é a lipo aspirativa, o procedimento ela ocorre basicamente como ocorre a lipo de barriga, né? A gente faz pertuitos, que são furos por onde a cânula anda. Na minha técnica de lipo de papada, eu trabalho com 3 pertuitos. É um pertuito aqui na região submentoniana e 2 pertuitos, um de cada lado na região retroauricular, aqui por trás da orelha, que é por onde a cânula vai passar, né? É importante na avaliação... Anestesiados É todos. anestesiado, sempre com anestesia local, tá? Dá para trabalhar com sedação e sem sedação. Eu prefiro sempre trabalhar sem sedação, porque na lipo de papada, um dos riscos iminentes que tem é da parestesia, que é a paralisia do nervo alveolar inferior temporária, tá? E aí, durante o procedimento, eu falando com o paciente, se em algum momento acontecer, eu consigo identificar e já entrar o quanto antes, tanto com terapias de medicação quanto com laser, para que a regressão seja o mais rápido possível. Uhum. E aí eu prefiro sempre fazer com o paciente acordado, mas a anestesia ela é feita local, o paciente não sente absolutamente nada, tá? Uhum. Mas é muito importante, na hora da avaliação, você ver se aquele paciente é um paciente que precisa realmente só da remoção de gordura. Porque se houver a necessidade de remoção de tecido, de pele, aquele paciente tem que ir para a cirurgia. Porque senão, quando a gente remover a gordura, vai ficar ali uma sobra de tecido que vai trazer um aspecto de mais envelhecimento, né? Tem também os casos que tem realmente um excesso de tecido, mas que dá pra gente trabalhar a retração. Hoje, no meu consultório, eu só faço a lipo de papada associada à tecnologia, que no meu caso é que eu mais utilizo, é a Axial, que é uma radiofrequência microagulhada, que ela trabalha com... É um dispositivo de disparo, que são 64 agulhas de ouro, que elas penetram simultaneamente na pele e elas transferem a radiofrequência até a derme mais profunda, e essa derme vai de profundo para superficial, trazendo esse calor e gerando uma agressão que induz a formação de colágeno e elastina. Então, ela causa uma retração de pele, que o paciente vai ter o efeito da diminuição de gordura, que é removida mecanicamente, mais a retração de pele, que é auxiliada pela tecnologia. O senhor está falando aí bastante dessa questão da produção de colágeno e tudo isso que estimula bastante. Já tem estudos que todos esses procedimentos, eles convertem muito mais rápido do que, por exemplo, a ingestão, que tem muita gente que toma colágeno ingerido, enfim, pozinho, diluído. Tem tanta coisa que tem no mercado que até é difícil trazer aqui e abordar. E quando eu trago esse tema de produção de colágeno para alguns profissionais de saúde, tem uns que nem querem falar sobre, porque, de fato, alguns não vão surtir efeito nenhum. Mas tem muita tecnologia envolvida que você já usa que é fato, né? É visível, né? Inclusive.
Essa questão dos pozinhos é uma questão até bem polêmica, né? Eu não vou me aprofundar porque não é a minha área de atuação, mas assim, gente, não vai chegar na tua pele. O que vai chegar na tua pele é que você ingerir injetar na sua pele, entendeu? Ou através de tecnologias, ou através de injetáveis, ou mais o que você vai ingerir, não, porque o colágeno que a gente ingere, ele é utilizado no corpo inteiro. Todos os órgãos da gente, o nosso sistema inteiro vai precisar de Bom, colágeno em já. sua composição. E o último lugar que ele vai chegar, ele é na pele. Na Então, superfície, não né? adianta você tomar 30 cápsulazinhas de colágeno por dia achando que o teu rosto vai ficar firme, porque não vai, né? Mas ao Lamento contrário. informar, né? Ao contrário disso, todas as partes, as tecnologias e injetáveis, são todos que são permitidos pela Anvisa justamente porque tem comprovação científica, ou seja, que vão realmente eles induzirem o teu organismo a produzir colágeno e elastina. Inclusive, esse é um tema muito importante, que eu até ia gostar de estar falando aqui hoje, porque muita gente acha que os bioestimuladores de colágeno, eles são inócuos, ou seja, não tem risco de dar problema. E hoje, a maior intercorrência que eu tenho recebido no meu consultório são de bioestimuladores de colágeno, que são feitos desordenadamente, que são feitos com indicações erradas, e a indicação errada, ele vai trazer um volume a mais no teu rosto que vai pesar. Então, tem sido cada vez... Hoje mesmo eu atendi um paciente que fez um bioestimulador de colágeno, provavelmente à base de ácido polilático, que eu não vou falar o nome de marcas, mas são bioestimuladores que eles trazem realmente um potencial de volumização e que deixam o rosto muito arredondado, entendeu? Que é o que os pacientes buscam contra. Já tive caso de paciente, por exemplo, que ela fez um bioestimulador de colágeno, também à base de ácido polilático, com outro profissional, e esse bioestimulador ele gerou nódulos no pescoço dessa paciente. A paciente voltou no profissional. O profissional disse que não tinha conhecimento, que não tinha associação com o bioestimulador. Ela foi no médico. O médico disse que não existia esse tipo de associação. Foi em outro médico. O médico disse que nunca tinha ouvido falar que nenhum tipo de bioestimulador causasse nódulos. Resumindo, a paciente perdeu a tireoide dela, que estava saudável, por causa de nódulos de bioestimulador e a deficiência num diagnóstico preciso. Entendeu? Então, é realmente um procedimento que, quando não bem executado, ele pode trazer danos. E esses danos são de difíceis correção. Hoje em dia, eu já desenvolvi no meu consultório protocolos que eu consigo acelerar esse processo de remoção dos bioestimuladores de colágeno para fazer o rosto ir voltando mais rápido, mas na grande maioria dos casos você realmente vai ter que esperar o tempo daquele bioestimulador, que vai lá de 1 ano e meio, 2 anos, até mais, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, principalmente porque as intercorrências mais graves, como os nódulos, muitas vezes são apenas com resolução cirúrgica. E qual é a indicação em termos de idade para quem quer fazer esse tipo de protocolo? Tem idade também? Não, nada tem idade. Tudo até porque o processo de envelhecimento ele varia de acordo com o paciente. São baseados nos hábitos de vida, na alimentação, na genética, entendeu? Então são diversos fatores que eles interferem no processo de envelhecimento. Às vezes tem paciente com 40 anos que a pele é totalmente íntegra, estruturada, e tem paciente que com 28 o rosto já está arriando. Então é a partir do momento que começa a te incomodar. Se você olhou O tipo de pele também. o tipo de pele. Entendi. Doutor, em relação, o senhor falou do lip lifting, se eu não falei errado esse nome, também é algo que a gente vê na internet, vê no Instagram, mas também do que é que se trata e como é que você gerencia também no seu consultório. O lip lifting, complementando com esses outros dois procedimentos cirúrgicos que você já falou, que é a bichectomia e a lipopapada, são os únicos procedimentos cirúrgicos que são permitidos pelo Conselho Regional de Odontologia. Tá? Todos os outros, eles são meio que ilegais, não são protegidos pelo Conselho. Ainda, né? Ainda. O lip lifting, ele é uma cirurgiazinha que, normalmente, no processo de envelhecimento, o lábio superior, ele começa a pesar, tanto em homens quanto em mulheres, mas as mulheres, elas acabam se incomodando um pouco mais, porque traz um aspecto mais de envelhecimento. Então, essa distância que existe entre a base do nariz e o lábio superior, ela vai ficando aumentada, aparecendo cada vez menos os dentes. Então, esse aparecimento reduzido dos dentes, ele traz também um processo de envelhecimento. Então, o lip lifting, ele é uma cirurgiazinha que a gente faz um cortezinho aqui, contornando o nariz. É uma cirurgia de lifting, ou seja, é removido um pedaço, uma faixa de tecido e reposicionado para que haja a eversão do lábio superior e a diminuição do espaço entre o nariz e o lábio. É uma cirurgia também feita com anestesia local, sedação ou não, depende de cada profissional. Se o paciente for nervoso, a lip lifting eu faço com sedação, porque fica um procedimento mais tranquilo de ser realizado, mas também dá para fazer sem sedação, apenas com anestesia local. E é sempre nessa região aqui que você falou. O lip lifting é. Dá para fazer também no lábio inferior, para a versão do lábio inferior, mas é um pouco menos comum. A gente dá para fazer o lip lifting, o corn lift, que é quando o paciente fica com aquele aspecto do cantinho de boca mais caído, e o lábio inferior para reverter o lábio inferior também.
Em relação aos fios de PDO, né? Agora já até está mais comum, mas há alguns anos atrás também foi bastante novidade. Mas dentro do próprio fio de PDO já também tem muitas novidades no mercado. É uma tecnologia, é coreana, se eu não me engano? Sim, principalmente. E aí você também realiza no seu consultório, né? Muito. É uma das coisas, inclusive, que eu mais gosto de fazer, tá? Aí também é um assunto bem polêmico. Ah, fio presta, fio segura, fio não segura. É absolvido, não é É, absolvido? Como é de uma isso? forma geral, tudo é mais sobre a mão de quem opera do que sobre o produto, sobre a tecnologia. Por isso que as pessoas elas devem pesquisar bastante o profissional a quem elas vão entregar o rosto delas, porque é o teu rosto, né? Então tem que ser um profissional que você tenha confiança. Mas assim, é uma das coisas que eu mais faço é fio de PDO e pra quem gosta, principalmente nessa era da naturalidade, é o que vai trazer um rejuvenescimento de forma natural, porque a gente não vai estar colocando nada no teu rosto, a gente vai estar aproveitando a própria gordura que está arriando e pitosando o teu rosto para reposicionar e reestruturar e ainda com a vantagem de ser bioestimulador de colágeno, porque ela também gera uma agressão tecidual na tua pele. E aí, os fios de PDO a gente consegue fazer muitos tipos de procedimento. Consegue fazer suspensão de sobrancelha, consegue dar lifting e contorno, consegue melhorar contorno, consegue diminuir a flacidez de papada. Dá para trabalhar com diversos protocolos e principalmente protocolos associados, que são os melhores, no meu ver, né? Que é quando a gente associa os fios de PDO com bioestimuladores de colágeno, sejam eles injetáveis ou através de tecnologias. Quando a gente faz com refinamento de preenchimento, que também é bem massa, quando você faz primeiro o reposicionamento tecidual da pele que está pitosada e depois corrige pequenas falhas com ácido hialurônico. O resultado dele também é fantástico. Uhum. E em relação a essa questão dos fios de PDO, como você falou, essa é uma indicação também que parte de você no consultório, por exemplo. Às vezes, como esse paciente chega, né, e se queixa de, sei lá, de um nariz que está com a pontinha mais baixa, ou essa questão aqui da mandíbula, que pode fazer até também com, por exemplo, toxina botulínica. Como é que você escolhe? É custo-benefício? É o tipo de pele? É a disponibilidade do paciente? Porque, como você falou, é tudo muito bem agregado e complementado, né? Uma tecnologia complementa a outra. Como é que você consegue fechar o protocolo? Realmente a avaliação individual. Por isso que eu sempre não faço consultas online, porque eu tenho essa necessidade de pegar no rosto do paciente, de sentar cara a cara com o paciente, de sentir Uhum. qual a disponibilidade dele, tanto de tempo quanto de pós. Tem paciente, por exemplo, que não tem o perfil psicológico para fazer um fio de PDO. Porque o fio de PDO, ele é um tipo de tratamento que o paciente vai ficar feio para poder ficar bonito. Porque ele vai Uhum. ficar inchado, ele fica bochechudo. O fio de PDO, ele pode gerar irregularidades na pele, que são como se fossem umas lombadinhas, às vezes uns furinhos e umas curvinhas, tá? Que fazem parte do pós. Então, obrigatoriamente, no fio de PDO, o paciente vai ficar feio. Então, tem paciente que ele é imediatista, né? Que ele quer um resultado imediato e Uhum. que não vai saber lidar com aquele pós. Então, tem Então, que haver. tudo isso você deixa as claras, né, Tudo são, para ele. tudo são fatores que a gente tem que pesar na hora da melhor indicação. Porque hoje a gente consegue tratar a mesma coisa com diversas tecnologias, diversos produtos. E aí vai Uhum. depender da disponibilidade financeira, da disponibilidade de tempo. Se o paciente é um paciente que aparece com o rosto e não tem essa disponibilidade de ficar primeiro feio, entendeu? Uhum. Realmente tem que ter toda essa investigação em torno da vida do paciente, não apenas do rosto, para saber qual é o protocolo mais indicado para aquele Uhum. paciente. Doutor Pierre, e assim, antigamente se falava, né? Ah, vamos cuidar da pele só no inverno. Então, por exemplo, agora a gente está chegando no mês de junho, seria um período propício, né, para a gente estar cuidando da pele, usando ácido, fazendo algo um pouco mais invasivo. Mas, por tudo isso que você vem me dizendo, não tem muito isso, né? Até porque também a gente mora aqui numa cidade litorânea, mas não tem mais época. Qualquer hora é hora, não tem mais isso. Ah, vamos tratar da pele no inverno, não tem mais isso, né? Até porque se a gente fosse esperar para tratar da pele só no inverno, aqui a gente nem tem inverno, né? Aqui Tem é verão, chuva. é verão o ano inteiro. Então a É. diferença de temperatura, inclusive, aqui é muito pouca. Essa curva Uhum. de temperatura que a gente tem entre inverno e verão. Então não tem essa época específica. Eu, Uhum. particularmente, não gosto muito de fazer tratamentos de gestão de pele em janeiro, mas não porque por causa do tempo, mas porque eu quero Uhum. que os meus pacientes eles vão realmente aproveitar o alto verão, que todo mundo vá para a praia, e eles acabam tendo alguns tipos de Uhum. restrição, né, de exposição solar por causa desse tipo de tratamento. Então eu prefiro não fazer em janeiro, porque eu prefiro que as pessoas elas vão se divertir de uma forma geral. Mas dá pra gente fazer assim o ano inteiro. Inclusive eu tenho pacientes de fora. Meu público de janeiro, eu tenho muitos pacientes que vêm de fora, fora do Uhum. Brasil, né, que faz essa gestão de pele em janeiro, mas que normalmente nos Estados Unidos, na Europa, janeiro a gente tá no alto inverno. Então esses Uhum. pacientes eles preferem vir nessa época.
vêm para aproveitar o verão no Brasil e no finalzinho das férias fazem os procedimentos para voltarem. E aí, doutor, eu sei que você vive bastante, né, em cursos, em palestras, viajando. E aí eu perguntei até a você nos bastidores qual o tema que norteia sempre essas suas palestras. Eu sei que tem outros profissionais que fazem parte, mas também tem muitos estudantes, muitos universitários que consomem esse conteúdo. Essa nova geração dessas pessoas aí que já estão vindo, estão engateando nessa área, já também estão puxando esse tema que você traz tanto, né? Insiste e traz para o consultório, que é a naturalidade. As pessoas estão começando a entender aí que o menos está sendo mais. Com certeza. Graças a Deus, chegou o meu momento, né? Chegou o meu momento. Sempre foi um lema. Essa é uma questão que eu sempre tive muito firme no meu consultório, de que o bonito é natural. Eu sempre... o não é frequente de pacientes que querem sempre exagerar, como eu falei anteriormente. Então, E você opina mesmo. sim, não... Você não deixa a sua Não. opinião de lado. Você... Eu prefiro perder o paciente. E já perdeu? Já, com Já. certeza. Então, se você se recusou a fazer, então foi Inclusive, procurar com quem inclusive fizesse. já teve paciente que até já tinha saído nos stories e depois começou a fazer com outro profissional, justamente porque eu disse não, e as pessoas ficavam encaminhando, doutor, olha isso, olha o que foi que fez. Eu disse, eu prefiro perder o paciente do que perder o meu nome, entendeu? Porque não é só o procedimento, ali vai o meu nome, ali é a minha assinatura. Então, eu acho, de uma forma geral, como eu falo, os meus procedimentos, eu vou fazer o procedimento. As pessoas, elas vão te achar mais bonita, vão te achar mais jovem, mas ninguém vai conseguir identificar o que foi feito. Porque é pra ser assim, tem que ser uma coisa que pareça natural, que as pessoas olhem pra você e tenham dúvida. Meu Deus, essa boca é dela ou não é? Essa mandíbula, esse contorno é dela ou não é, entendeu? Tem que deixar essa dúvida. E olhar pra você e imaginar que realmente você pode ter nascido assim, pode ser natural. Uhum. Isso é tão... tá contagiando tanto essa questão que a gente também vê, inclusive, muita gente falando na TV, né? Até usando pouquíssima maquiagem. E aí, por trás dessas pouquíssimas maquiagens, às vezes é só um corretivo, ou às vezes é só um protetor solar com cor, ou aquela cor universal, um gloss, né? E aí... Mas eles falam que o skincare tá em dia, né? Os procedimentos estão em dia. Então... Tá totalmente ligado uma coisa com a outra, né? Diminui ali no carregamento da maquiagem, mas por quê? Porque a pele tá tratada, né? Ter essa gestão de pele ela é bem importante, porque de nada adianta você ter uma harmonização toda em dia e sua pele ela ser toda mal estruturada, digamos assim, né? Uma pele cheia de textura, cheia de manchas, cheia de pigmentação. O ideal é realmente que haja uma harmonia entre a estrutura da face e a pele, para que a gente consiga ter realmente um aspecto de naturalidade e jovialidade. E aí agora eu me lembrei, assim, até na academia, né? Às vezes você vê muitas pessoas que envelhecem bem em termos de corpo, né? Assim, se cuidou ali, o corpo ficou bacana, nutricionista, um personal, pessoas com 40, 50, 60 a mais. Mas quando vai para o rosto entrega, né? Então, isso também está começando a mudar, mas é factível, assim, você vê o corpo, mas está totalmente assim, corpo 30 a mais. Mas o rosto entrega. Então, o rosto é o nosso cartão de visita, não tem como, né? Exatamente. Inclusive, ele traz uma disforia maior, né? Se o paciente, se a pessoa ela tem um corpo com aspecto mais envelhecido e o rosto ele é também envelhecido, isso não gera muita disforia, muita distoância entre um e outro. Mas quando tem o corpo bem jovem, aí parece que os poucos aspectos de envelhecimento que eles exigem no rosto, eles acabam chamando muita atenção, porque meio que fica disfórico o rosto com o corpo, né? Então, é realmente importante que o paciente tenha esse equilíbrio de cuidar do rosto tanto quanto custa do corpo e saber que isso vai ter que ser a custa de procedimento. Não tem como fazer gestão de envelhecimento só com produto. É impossível. Só com creminho não dá, né? Então, vamos se valer, né, minha gente, dessas novas tecnologias. Então, tem que procurar quem já faz, quem tem procedência, quem está no mercado aí. E, inclusive, o Instagram dele tem muito antes e depois, né? Real ali. Inclusive, né? essa profissional do corpo, do físico, ela tem um pouco de medo de procedimentos justamente porque muitos procedimentos, eles cobram que o paciente fique sem exercitar ou tem algum tipo de repouso, mas hoje em dia a gente tem muitos procedimentos, inclusive a grande maioria das tecnologias, o paciente pode sair do consultório e ir direto para a academia porque não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de downtime ou tipo de isolamento, né? Minimamente Claro invasivo, né? existem alguns procedimentos que vão exigir um certo repouso, mas a grande maioria, ele permite que o paciente volte às suas atividades, no mínimo, com 24 horas depois. E aí a gente passou meio que batido na parte do Botox, mas o Botox, ele ainda, para muita gente, é vilão, né? E eu tô falando que Botox, eu acabei falando a marca, mas a gente sabe que tem várias no mercado, mas todo mundo sabe do que eu tô falando, que é a toxina botulínica, inclusive até trazendo
talvez alguns mitos que chegam em consultório, mas muita gente que eu conheço diz, eu não vou fazer, eu não vou aplicar, porque eu faço muita atividade física. E quem faz muita atividade física, a toxina não dura. É verdade isso? Sim, acaba sendo um pouco, porque a toxina ela é uma substância que ela é reabsorvida pelo seu organismo, né? Então, o organismo ele vai consumindo aquela toxina até que ela deixe de fazer o efeito sobre a musculatura. O que é que a toxina botulínica ela faz? Ela paralisa aquela musculatura. Então, ela é indicada nos casos em que a gente tem uma hiperatividade da musculatura. Ou seja, pessoas que são muito expressivas, que falam o tempo todo enrugando a testa, ou enrugando o próstata, ou fazendo os pezinhos, os famosos pezinhos de galinha das rugas periorbitais. Então, nessa hiperatividade da musculatura é que a gente indica a toxina. Então, se o paciente ele tem uma vida mais ativa, principalmente em exercícios físicos, ele é um paciente que tem também um metabolismo mais acelerado. Não é relacionado diretamente às caretas que faz no treino, como muita gente pensa, mas sim à velocidade do metabolismo. Como o paciente tem um metabolismo mais acelerado, isso acontece inclusive para a toxina botulínica. Mas a toxina, ela é fantástica, inclusive o que o Botox faz, só o Botox faz, não adianta. Eu vou trocar isso, não quero fazer Botox não, porque o doutor fulano disse que o Botox não presta. Eu vou substituir por isso. Não, gente, o que o Botox faz, só o Botox faz. Claro que dá pra gente trabalhar com outras coisas, a gente pode fazer um bioestimulador, a gente pode fazer uma tecnologia que também vai induzir colágeno naquela região e o aspecto da ruga ele vai diminuir. Mas a hiperatividade da musculatura, até hoje, a gente só consegue fazer com a toxina botulínica. E quando a gente cria uma regularidade na aplicação da toxina, ela acaba fazendo o que eu chamo de desprogramação da musculatura. Ou seja, você vai perdendo o hábito de se expressar tanto durante a comunicação. E com o tempo, mesmo quando você passa do tempo de validade do Botox, da toxina botulínica no caso, você não volta mais a formar aquele mesmo número de rugas que você formava antes, porque a sua musculatura perdeu esse hábito de se expressar tanto durante a comunicação. E em relação até esse gancho aqui da toxina, varia esse tempo de pessoa para pessoa, por exemplo. Heloísa, você vai fazer e só precisa estar aqui no meu consultório 2 vezes no ano para refazer, né? Fazer alguns reparos aí na sua toxina. E tem gente que, de repente, o intervalo são 2 meses, 3 meses. É de acordo com a marca do produto, é de acordo com cada pessoa. Como é essa... Normalmente, o halo da toxina ela vai de 3 a 6 meses, né? De 3 a 6 meses, a partir do terceiro mês, você começa a ver a toxina, começa o processo de reabsorção nela e você começa a ver as movimentações voltarem progressivamente. E aí, dos 3 a 6 meses, vai variar de pessoa para pessoa, né? Antes disso, normalmente, o que houve foi uma subdose. Ou foi colocado menos pontos do que era necessário, ou uma menor quantidade de unidades por ponto. Muita gente fala, diluiu demais. Não tem nada a ver. Uma pessoa, por exemplo, profissional diz, é porque eu diluiu demais. Não sabe nem o que é diluição de toxina. Porque não é sobre a diluição. A diluição, o que é que significa a diluição? Se eu tenho, por exemplo, um scoop com 23 gramas de proteína, de whey protein, e eu diluo, tanto faz eu diluir em uma xícara de 10 ml como em 1 litro. Naquele volume de líquido, vão continuar tendo as 23 gramas de proteína. Ela não vai aumentar porque eu diminuí, porque eu coloquei mais ou menos água. A conta que o profissional tem que fazer é quanto daquele líquido eu preciso injetar na pele para que eu consiga aplicar ali a mesma quantidade de toxina que eu queria por ponto, entendeu? Então não vai fazer diferença se eu diluir mais ou menos. O que importa é a quantidade de unidades que você vai utilizar por ponto. E aí, a partir disso, é que vai ter um resultado satisfatório. E você está sempre em busca de novos conhecimentos, adquirindo tudo para levar o que tem de melhor para os seus pacientes. E aí você me falou do seu mestrado, né, que você está fazendo em Rolf, em Campinas. Então, queria que você também falasse um pouquinho dessa parte aí de estudo, o que é que você está aprendendo lá, o que é que você já está praticando, já vem praticando também. Eu sou um incansável estudante, né? Desde criança, eu sempre fui muito, muito estudioso, muito focado nessa parte de estudo. E eu gosto sempre de estar pesquisando, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? E aí, eu sempre tive muito interesse nessa parte de docência. Inclusive, na universidade, eu passei a universidade inteira na parte de iniciação científica, na parte de pesquisa, que era o meu objetivo maior, era trabalhar na parte de docência. E acabou que a vida saiu me levando para o lado da clínica, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu abri um instituto, lá no instituto a gente vai ter turmas, né? As pessoas sempre me cobram o tempo todo no Instagram. Gente. Doutor, você dá mentoria? Doutor, você dá cursos? E aí eu não dou por uma questão de que eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. E eu não queria também abrir turmas de todo jeito, dar curso de todo jeito. Eu quero trazer nas minhas turmas, quando elas vierem a acontecer, a excelência que eu tento trazer sempre para os meus atendimentos. E aí veio essa oportunidade de fazer o mestrado em Campinas, né? Numa instituição de renome no Brasil, que é a São Leopoldo Mandic. E eu estou bem feliz com essa oportunidade, bem empolgado.
E vai vir aí, gente. Esperem que as turmas elas virão aí, mas terão sempre um padrão PI que vocês já conhecem. Ah, coisa. Olha, em primeira mão, viu? Acho que ele não falou isso em lugar nenhum. Falou, Não doutor? falei. Ele não falou isso em lugar nenhum, então vai abrir novas turmas esse ano, Não sei professor? ainda. Provavelmente não esse ano ainda mais. Mas está Mas preparando, né? virão. E aí, assim, se você pudesse hoje, né? Eu sei que muita gente, e agora, com certeza, depois desse bate-papo, e eu vou trazer, viu, gente, o doutor aqui outras vezes para a gente estar falando, de repente até trazer os profissionais que trabalham com ele, porque uma coisa, né, tá totalmente ligada à outra, mas para quem está nos assistindo, para quem lhe conheceu agora, ainda está na dúvida, acha que ainda não é hora, enfim, o que fazer? Deixam essa mensagem para essa pessoa que sabe que precisa, mas ainda tem muitos medos, seja homem, seja mulher, enfim. Como você bem pontuou aqui, né? Começou a incomodar, é hora de procurar, não é isso, doutor? O conselho que eu dou para você é que pesquise. Hoje em dia a gente tem em todas as esquinas, em todos os empresariais, em todos os estabelecimentos, profissionais que eles vão trabalhar nessa área com muitas promessas, muitas vezes irreais. Então, o conselho que eu dou para você, quando você estiver pensando em fazer qualquer tipo de procedimento, seja ele minimamente invasivo ou um pouco mais invasivo, que você pesquise. Porque é o seu rosto que você vai estar entregando. Às vezes o barato, ele é um barato que vai sair caro. E pra gente consertar, acaba sendo mais dispendioso do que você fazer. Então procurem bem. Não vão para profissionais dando valor apenas ao custo. Você tem que pensar em custo-benefício, né? Que aquilo é o teu rosto que pode trazer danos que são muitas vezes indeléveis. E procure principalmente um profissional que ele consiga te retirar de qualquer intercorrência que pode acontecer. Porque a gente pode fazer tudo certo. Eu posso fazer o procedimento correto, com a técnica correta, com o produto ideal, e ainda assim o procedimento dá errado. Então, quando você for procurar um profissional, procure um profissional que você confie e que você acredite que se der qualquer tipo de BO naquele procedimento, aquele mesmo profissional ele vai ser capaz de te tirar daquilo. Porque é esse tipo de profissional que vai ser um diferencial no mercado. Então, olha, autoridade, viu? Ele é autoridade no assunto. Doutor, e onde lhe encontrar? Você e toda a sua equipe. Reforce aqui novamente as redes sociais também. O meu Instagram é Dr. Augusto Pierre, né? P com 2 R's e um I no final. E a minha clínica é o Instituto Pi. Ele fica localizado no Live Mall, no Retão de Manaíra, na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, o número 925. Sejam muito bem-vindos. Doutor, muito obrigada. Olha, a Dr. Play está aqui de portas abertas para você e para sua equipe, para estar levando essa informação para quem realmente precisa. Como você falou, eu não toquei nesse assunto de valores, mas que bom que você trouxe, porque acredito que 90% das pessoas, quando pensa, né, em tratamento estético, olha logo o primeiro valor e você entregar o seu rosto, né, o que você tem de mais precioso, precisa ser na mão de um bom profissional. Então, quanto é que custa isso, né? Então, quanto é que custa cuidar da beleza do seu rosto? Como você falou, teve casos irreversíveis, né? E isso é fato e a gente precisa trazer aqui. Fatos que, assim, que pessoas que às vezes fazem um curso de final de semana e quanto tempo, né? Quantos anos vocês se dedicam para trazer o melhor para essas pessoas, não é? E eu digo isso como alguém que já experienciou de todos os tipos de intercorrência que você imaginar. Desde intercorrências simples a intercorrências mais graves, como, por exemplo, hemorragia grave de um ramo vascular importante. Já tive casos de necrose. Mas eu nunca tive um paciente que saiu do meu consultório com sequela. Porque para qualquer tipo de intercorrência, a gente vai ter um protocolo de reversão. E para todas as queixas, né, que você procurar, doutor Pierre, ele vai ter uma solução, não vai? A gente encontra. É como eu digo no meu consultório, eu só não faço chover, mas se eu rezar, chove. Doutor, muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória, por todos esses ensinamentos aqui gratuitos, né? Que você foi uma consulta, né, minha gente? Foi uma consulta aqui gratuita. Ele abriu mão aí da sua agenda. Muito obrigada. Sinta-se em casa quando quiser voltar mais vezes aqui na Dr. Play, tá bom? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Para mim é sempre uma alegria falar do meu trabalho. Eu sempre falo disso, que meu trabalho eu amo. Eu passo o dia inteiro no meu consultório, eu não me canso, porque é realmente uma coisa que eu faço com muito amor e falo dele também com muito amor, porque ele me move. Eu senti daqui, a gente sentiu, né? Então, assim, você fala com o brilho nos olhos e sempre vai estar trazendo novidade para os seus pacientes, não é isso? Com certeza. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição do Dr. Play Podcast. Até lá, gente.